Natural de Deus, nesse ano de 2016, nesse tempo que a gente está vivendo, amém? Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, nós vamos ler aqui os 7 primeiros versículos. Tudo bem, Márcio? Tudo certinho? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Nesta época alguém podia pagar as suas dívidas com o próprio trabalho, escravo. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, a Eliseu, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor Deus, tua palavra ela é abençoada, ela é poderosa, penetrante como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que teu Espírito Santo traduza esta palavra para cada realidade, para cada dificuldade, para cada problema, para cada luta que alguém aqui está enfrentando. Que teu Espírito Santo possa falar de forma revelada, que esta palavra não seja apenas um logos, apenas um conhecimento, mas que ela seja rema, que ela seja revelação de Deus para a vida, para esse desafio, para essa dificuldade, esse problema que o teu servo, a tua serva está enfrentando. Usa a tua palavra para nos confortar, para falar conosco, para nos animar nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. O texto que a gente acabou de ler mostra uma mulher vivendo uma situação muito difícil. Provavelmente a situação mais difícil da sua vida. E aquela mulher era uma viúva. A família, os 2 filhos dependiam dela. O problema é que aquela viúva estava endividada. Ela não tinha condições de pagar aquela dívida, e por causa desta dívida ela estava prestes a perder os seus 2 filhos. O tempo estava fechado para ela. Era um momento difícil, angustiante para uma mãe. Primeiro, ela tinha acabado de perder o seu marido. Ela ainda estava vivendo o luto, a dor do luto, da perda do marido. E agora uma nuvem ainda mais densa se aproximava no horizonte. O sequestro dos seus filhos, como pagamento daquela dívida. Ela tinha perdido o marido, agora estava para perder os seus filhos. Nós podemos classificar esse momento como um momento crítico, uma situação insustentável, um beco sem saída, um fundo do poço, um problema insolúvel.
Porque não era fácil ser mulher naquela época. Não havia direitos femininos. Ser viúva, uma pessoa sozinha, era uma situação que ela não tinha como escapar. Ela iria perder os filhos. Nós que somos pentecostais, nós diríamos que ela estava na prova, no estreito, no deserto, no vento, na tempestade, no funil, no poço, na cova, na fornalha, porque nós pentecostais a gente tem termos para definir esses momentos. Aquele era um problema financeiro que estava afetando outras áreas da vida dela. O seu equilíbrio emocional, certamente ela estava desesperada, a sua família, o seu futuro. Era o pior momento, o mais difícil que ela já houvera enfrentado. Quando eu estava pregando essa palavra, eu estava pensando também em quantas pessoas poderiam estar aqui me ouvindo e também estar enfrentando um problema que está afetando diversas áreas da sua vida. Um problema na finança, mas que está afetando a saúde, um problema na saúde que está afetando o casamento, um problema na área emocional, na vida espiritual, na vida profissional, que às vezes certo problema afeta todas as áreas da vida. Quem sabe você está vivendo o momento mais difícil da sua vida. Pode ser que o seu problema seja até parecido com o problema desta mulher. Não em perder os filhos, mas um problema de uma dívida que tem roubado sua paz, que tem tirado a sua alegria. Ou talvez o seu problema não seja um problema financeiro, talvez seja um problema numa outra área, mas que também está sendo algo extremamente difícil. Se você diz, pastor, é o pior momento da minha vida, é um momento crítico. Essa mulher me ensina o que eu posso fazer para superar tempos difíceis e experimentar uma multiplicação sobrenatural. O que eu posso fazer? Diga assim, o que eu posso fazer para enfrentar tempos difíceis e experimentar uma multiplicação sobrenatural? Eu gostaria muito que essa mensagem fosse gravada, porque é um tipo de mensagem que certamente valeria a pena você ouvi-la de novo, mas eu acho que não vai ser. Nós estamos montando essa estrutura, viu? De som, de imagem, de tudo, e a gente vai poder gravar isso, depois vai estar até no YouTube. Mas se fosse você, eu anotaria. Olha o versículo 1. O versículo 1 diz o seguinte: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Aquela mulher, ela procura o profeta, ela apresenta o seu problema, porque ela certamente esperava ouvir uma palavra, ela certamente esperava ouvir uma instrução, uma direção. Diga assim, na crise, eu posso ouvir a voz de Deus. Ou melhor, eu posso procurar ouvir a voz de Deus. Diga assim, eu posso procurar ouvir a voz de Deus. Ela não procurou pessoas estranhas. Ela não procurou qualquer um. Ela não procurou o agiota da cidade. Ela não procurou o explorador. Ela não saiu falando do seu problema para o primeiro que ela encontrou pela frente. Ela buscou ajuda no lugar certo e com a pessoa certa. A primeira coisa que ela faz quando ela se encontra com o profeta, ela lembra de que o seu marido tinha semeado alguma coisa no ministério do profeta. Olha, a Bíblia não diz o nome dela. A Bíblia não diz o nome do marido dela. Eram pessoas simples. Não era um líder. Se ela fosse aqui membro de uma igreja evangélica, ela não seria líder de um departamento. Era uma pessoa comum.
O esposo dela lá era um aluno, diácono, no máximo aí, talvez não. Estou sendo um ajudante, começando. Eliseu, meu marido temia o Senhor. Você sabe disso, você sabe que isso é verdade. Meu marido era crente, mas principalmente meu marido te serviu. Meu marido, ele foi teu servo, ele te ajudou, ele semeou, né? E agora eu estou sem saída, agora eu preciso de ajuda. O texto diz que ela clama, ou seja, ela pede com veemência. Ela não pede fazendo curva, com meias palavras. Clamar é pedir de forma insistente, é pedir em alta voz. Ela clamou, ela deixou a vergonha de lado e ela procurou o homem de Deus assim: olha, é isso que eu tenho passado, é isso que eu tenho enfrentado. O que ela não fez? Ela não se isolou em casa e ficou murmurando da vida. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque é justo comigo. Eu sou uma pessoa azarada mesmo, estou quase perdendo meus filhos. Ela não ficou em casa falando mal da igreja. Meu marido trabalhou naquela igreja, meu marido fez isso, agora ninguém vem me visitar, ninguém me liga, ninguém me ama. A síndrome do Macaulay Culkin, né? Esqueceram de mim, esqueceram de mim 2. Tem gente que acha que todo mundo esqueceu dela. Ela não buscou um profeta fora da tribo, sabe, um profeta aquele com um sapato colorido, cheio de anel, de fogo, que entrega a profecia. Não, ela buscou o lugar em que a família dela tinha semeado. Ela buscou ali uma orientação diante da liderança dela, do pastor dela. Ela tinha um pastor, ela buscou o seu pastor. O problema é nessa hora que não tem pastor. Se você não tem pastor, isso é algo muito sério, porque nesses momentos de crise você não tem um corrimão onde segurar, você não tem um apoio. Ela tinha um pastor e ela buscou o pastor dela. Ela não buscou ajuda na caravana da solidariedade. Ela não foi para a TV, ela não foi para a rádio, ela não divulgou nos serviços, nos sites, nas redes sociais. Ela procurou a sua liderança e, mediante a sua liderança, ela ouviu uma direção de Deus para a vida dela. Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Que as suas necessidades sejam conhecidas em tudo. Não busque conselho nos ímpios. Se você está passando um momento difícil na sua vida, não busque conselho com pessoas que oram menos que você. Não busque conselho com pessoas que não conhecem a Bíblia. Não busque conselhos com pessoas que não serão a voz de Deus para a sua vida. Pessoas que vão se aproveitar do seu momento de fragilidade. Pessoas que vão te explorar. Se você está no momento de crise, busque a direção de Deus no lugar que Deus tem te plantado. Você não precisa ficar desorientado como uma ovelha sem pastor. Você tem uma cobertura espiritual. Se você não tem, é um problema. Você tem uma igreja. Se você não tem, também é um problema. É desse altar que virá a orientação de Deus para a tua família. Amém? Versículo 2: e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Diga assim: eu posso apresentar a Deus um pouco que eu tenho. Ela tinha pouco, mas tinha algo. A princípio ela dizia assim: eu não tenho nada em casa, porque ela pensava que o profeta estava perguntando sobre algo de valor, algo que pudesse ser vendido e pagar aquela dívida. Ela disse assim: eu não tenho nada, ou seja, que possa pagar essa dívida, senão, a não ser, ou seja, o que eu tenho de valioso era algo sim que representava um pequeno valor, mas era tudo que ela tinha. Ela disse assim: eu tenho uma botija de azeite. Ter pouco é diferente de não ter nada. Em Lucas 17:6 o Senhor diz: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão pedir a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá.
Jesus não está dizendo, se você tiver fé como Billy Graham, se você tiver fé como um grande pastor, às vezes você se sente fraco, mas Jesus está falando, ainda que a sua fé seja pequena como uma semente de mostarda, você vai poder realizar algo. Ter pouco no reino de Deus não significa ter nada. O que você precisa fazer é apresentar este pouco para Deus. Por que, pastor, eu tenho que apresentar algo tão pequeno para Deus? Por que eu tenho que apresentar essas migalhas, essas coisas pequenas, um talento tão pequeno, uma capacidade tão pequena? Eu sou tão insignificante. Tem gente que tem esse sentimento. Mas por que eu tenho que apresentar isso para Deus? Porque se você não apresentar, você será simples. Mas quando você apresenta isso para Deus, Ele pode multiplicar. Quando você apresenta isso para Deus, Ele pode multiplicar aquilo que você apresentou. Se você não apresentar nada vezes 1000, 0 vezes 1000 é 0. Mas se você tiver apresente 1, porque 1 diante de Deus, Ele pode multiplicar por 1000 e será 1000. Nenhuma semente produz colheita nenhuma, mas uma semente pode ser o primeiro passo para uma grande colheita, e uma colheita sobrenatural. Eu não tenho nada a não ser uma botija. Deus, Ele é especialista em fazer milagres a partir de coisas pequenas, insignificantes. Pequenas e insignificantes. Moisés, você tem na mão o quê? Um cajado, é um pedaço de vara, um pedaço de madeira. É com esse cajado que eu vou realizar grandes milagres. Sansão tinha o que na mão? Uma queixada de jumento. Deus usou para dar vitória a ele sobre 1000 homens. Uma pequena nuvem, Deus trouxe uma grande tempestade. 2 pãezinhos e cinco pães, melhor falando, e 2 peixinhos. Deus alimentou uma multidão. Para aquele menino era um lanche, mas quando ele apresentou perante Jesus, aquilo se tornou algo que foi multiplicado. Sabe? Aprenda que Deus quer usar o que você tem, não o que você não tem. Aleluia. Ah, pastor, não tenho nada. Pensa o que você pode oferecer. Se você está numa crise, parece algo louco isso. Pastor, eu estou numa crise, mas eu tenho que oferecer? Tem. Dar e ser usado, dá um princípio. Eu vi um testemunho de um pastor da Universal, que foi implantado na igreja na África, um dos países mais pobres da África. Eu não sei que país exatamente é agora. Quem me contou foi o pastor Silas, aliás. E estava contando para a gente essa experiência que ele tem contado com esse pastor. E ele disse que, o pastor contando para o pastor Silas, que quando chegou lá, ele ficou aterrorizado com a pobreza daquele lugar. Você não tem ideia do que é uma pobreza num país pobre da África. Ele falou: pastor, um dia eu estava na igreja e alguém chegou para mim com meio rato. Um chefe de família disse: pastor, nós estamos há 2, 3 dias sem comer, e eu cacei esse rato, e nós comemos a metade. Eu estou trazendo a metade como oferta. Aleluia! Para o Senhor. O pastor chorou, falou: Silas, eu fui para um lugar e entrei em desespero. Liguei para o meu bispo aqui no Brasil, e eu disse: o que é que eu faço com esse povo? A gente precisa ajudar esse povo. O bispo falou: fale para esse povo, ministre para esse povo sobre liberalidade. Fale para eles serem liberais. Fale para eles semearem no reino. Mas eles não têm dinheiro. Fale sobre liberalidade. É um princípio. Ensine isso. Eu não vou pregar sobre isso, mas o resultado, o pastor Silas falou que essa igreja hoje, ela é frequentada por deputados da nação. Os maiores empresários da nação são membros dessa igreja. Com uma botija de azeite. Ah, pastor, mas é tão pouco, é quase nada. Mas alguns poucos reais na sua mão serão apenas alguns poucos reais. Mas na mão de Deus pode ser uma grande colheita. 2 peixinhos, 5 pãezinhos, na sua mão é apenas um lanche, mas na mão de Deus pode alimentar uma multidão. Versículo 3: então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vazias, não poucas. Pede aos teus vizinhos. Diga assim: eu posso desenvolver um bom relacionamento com
com as pessoas à minha volta. É isso que essa mulher me ensina. Ela ensina a importância das conexões, a importância dos relacionamentos. Tem gente que acha que não precisa ser gentil com ninguém. Por quê? Porque ele tem um emprego estável, não depende de ninguém. Ah, porque eu estou crescendo, eu estou melhorando de vida, eu estou ascendendo, então eu preciso ser gentil com quem está lá embaixo. Eu vi uma frase assistindo um filme uma vez, eu achei muito interessante. Se estiver subindo, seja gentil com quem está descendo, para que amanhã ele seja gentil quando estiver passando por você. Quando ele estiver subindo e você estiver descendo. Ah, eu sou crente, eu vou morar no céu. Então tem gente que acha que isso é santidade. Pega a Bíblia, fecha a cara, chega em casa, vou falar com aquele pecador ali não. Copo de cerveja na mão, crente, em vez de ir para a igreja, ficar jogando bola da Bíblia de manhã, aí não dá bom dia para ninguém, não fala com ninguém, sabe? Eu não preciso ter amigos nessa terra, só Deus é meu amigo. Não seja orgulhoso, não seja mal educado, mesmo que você esteja numa condição favorável. Quando Deus quiser fazer algo por você, Ele vai usar pessoas. Por isso você precisa ter conexões. Tem obreiro que não entende isso. Tem obreiro que não entende a importância de fazer conexões certas. Igreja, por exemplo, falar para os obreiros, igreja, todo ambiente que tem o ser humano é um ambiente político. Não estou falando de politicagem, bom dia, de ser gentil. Eu era chefe de uma equipe no hospital. A mulher, o que determinou o tamanho do milagre daquela mulher não foi a fé dela, era quantos vizinhos gostavam dela. Se ela fosse uma chatunilda, uma antipática, uma orgulhosa, o milagre dela ia ser desse tamanho. E ela disse, não, vou pagar, esse aqui não gosta não. Não, esse aqui eu não vou pedir não, porque ela tinha bom relacionamento. Uma pessoa que tem bom relacionamento dificilmente passa dificuldades. Uma pessoa que tem boas conexões, as portas são abertas. Você precisa entender. Tem gente que, pastor, você vai pregar com o pastor Silas aí? Claro! Eu gosto quando ele está. Eu quero que ele tenha. Pastor, mas ele vai dar. Eu quero, eu vou matar. Matei já muito leão e muito urso por aí. Eu vou matar um Golias e eu não quero que meu rei veja. Eu quero que o rei veja. Aleluia! Conexões. Fazer conexões. Está no lugar certo, pessoas certas. Entenda isso. Entenda isso. Amém? Como é que eu faço, pastor? Vença as resistências pessoais. Comunique-se. Pastor, eu sou tímido. Vença isso. Dê bom dia, né? Dê um sorriso de vez em quando. Cumprimente as pessoas quando você entrar no elevador. Desliga esse celular um pouco. Meu Deus, me dá um nervoso. Às vezes eu estava agora no restaurante ali, 6 pessoas na mesa, cada um com um celular. Preste atenção no que elas têm a dizer. Se você quer fazer amigos, quando as pessoas estiverem falando com você, olhe nos olhos. Pare um pouco, preste atenção. Se você fizer isso, as pessoas vão gostar de estar ao teu lado. Semeie na vida dos outros sempre que você puder, isso é importante. Em todo o tempo, ame um amigo, e para a hora da angústia, nasce um irmão. Sabe, da necessidade, você vai ter a quem pedir vasilhas. Quarto, perdoe pequenas diferenças. Tem gente que quer fazer amigo, mas leva tudo na ponta da faca, não vai ter amigo nenhum. Gosto daquele não, aquele lá é assim, aquela lá é 4, vamos lá, versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. Aqui estiver cheia. Diga assim: eu posso trazer minha família para perto de minhas experiências com Deus. Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Mesmo aqueles que emprestaram a vasilha não poderão participar deste momento. Este é o momento para a tua família, porque só vai entender, só vai se alegrar com este milagre aquele que sofreu com você. Pessoas comuns são para momentos comuns. Momentos especiais
são para pessoas especiais. A gente precisa discernir esses momentos especiais, diferentes na vida para certas pessoas. Tem gente que valoriza mais o de fora do que o de casa. Ou então ele não distingue pessoas. Quando eu comecei o ministério, eu fazia isso. Eu acho que eu queria ser igual Roberto Carlos, ter 1 milhão de amigos. Então, eu imaginava que todo mundo seria um amigo e tal. Então todos na igreja tinham o telefone na minha casa. Todos, inclusive quem quisesse, ia na minha casa. Mas depois, meia-noite, pastor, olha aqui vendo meu filho está com dor de dente. Pastor, vem na minha casa aqui que eu estou quase matando minha mulher. Meia-noite, meu Deus do céu. Era difícil, eu comecei a afetar meu irmão. Ele mandou apenas 70. Mas quando ele se mudava de um lugar para o outro, eu ficava num barco, ele ia apenas com 12. Em alguns milagres ele levava apenas 3. E desses 3, apenas um reclinava a cabeça no peito dele. Se até Jesus fazia essa distinção, quanto mais nós. Eu preciso distinguir espaços que dizem respeito apenas à minha família. Esse era um milagre para a família. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 39. Olha o que pode acontecer quando eu não distingo isso, quando eu não separo isso. Isaías 39. Puder colocar na tela, pode? Isaías 39, a partir do versículo 1. Naquela época, Isaías 39, a partir do 1. Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de onde? Babilônia. Rei da Babilônia. Enviou a Ezequias cartas e um presente, o rei de Israel, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor, e alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Aprenda a discernir aqueles que conhecerão seus tesouros particulares. Cuidado com quem você leva para dentro da sua casa e fica falando dos seus segredos, falando das suas finanças, de suas intimidades, falando dos seus filhos, falando do seu esposo. A outra fica assim: ela é isso tudo, hein? Sempre quis ter um marido desse. Era o futuro daquela família que estava em jogo. Quando o futuro da sua família estiver em jogo, entre, feche a porta sobre si, com o seu marido, com sua esposa e os seus filhos, e trate em família. Aquele milagre era um milagre para aquela família. Quem está entendendo, diz amém? Amém. Versículo 5. 2 Reis 4, versículo 5, voltamos no texto. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Diga assim: eu posso decidir obedecer firmemente a voz de Deus. Quando o profeta deu a direção, ela não questionou. Ela não perguntou absolutamente nada. Ela não discordou. Mas peraí, você tem que fazer assim? Tem que ser desse jeito? Mas peraí, quando?
apresentou seu ponto de vista. Ela simplesmente obedeceu ao profeta. E veja com que rapidez ela obedeceu. O texto mostra ela indo na casa dos vizinhos. O texto mostra ela indo lá de casa em casa. Deve ter demorado isso. Não, o texto nem mostra. O texto pula essa parte, tentando, dando a ideia, né, de demonstrar o quão rápido ela foi. Ela partiu, ela fechou a porta, ela ordenou os filhos, ela colocou em prática imediatamente a direção que recebeu. Tem coisas que talvez não estejam acontecendo na minha vida, tem coisas que talvez não estejam acontecendo na sua vida, quem sabe, porque você fica pensando que Deus fala com você, mas você não coloca em prática. Você fica teorizando a palavra que Deus liberou sobre a tua vida, não vai acontecer nunca. Olha lá o que aconteceu com aqueles leprosos, lá no Antigo Testamento. Quando eles saíram, chegaram no acampamento, tinha comida à vontade. Ou então aqueles leprosos que chamaram Jesus, que pediram misericórdia, pediram para que fossem curados da sua lepra. A Bíblia diz que Jesus liberou uma palavra, mas eles continuaram doentes. Mas a Bíblia diz que partindo eles, ficaram sãos. Existem coisas na minha vida que eu só poderei experimentar quando partir. Ou seja, quando decidi sair do meu lugar de conforto e decidi obedecer. Aquela mulher recebeu uma palavra, a sua vida não mudou. Ela precisou obedecer aquela palavra. A Bíblia não é para ser lida e decorada, entendida. A Bíblia é para ser obedecida. Porque se eu não obedecer isso aqui, não funciona. Talvez você não esteja recebendo, porque em vez de você obedecer à voz que Deus tem usado para ministrar a sua vida, você tem buscado razões para entender em outros altares. Eu fico muito preocupado quando eu vejo crentes lendo, sabe, ouvindo, assistindo sites de pastores que você não conhece a vida, que você não sabe quem é, e você fica usando esses argumentos para rebater o que houve aqui no altar. Não, um pastor que eu vi lá na internet disse que é diferente isso aí. Você precisa dizer assim: essa é a voz que eu vou ouvir. Porque se você ficar ouvindo a voz de todo mundo, você vai entrar numa confusão e você vai se perder. Claro, quando eu recebo um diagnóstico de um médico, eu procuro outro médico, mas uma direção espiritual, ou eu digo, ou eu confio, ou eu acredito e obedeço, ou não obedeço. Em quem você tem confiado? Nas tuas caranholas? Nos teus pensamentos? Nas tuas conclusões? Você procura na internet, vai lá no Google, deixa eu ver o que é que um pastor deu um pastor. Aleluia. Tem coisas que eu não preciso entender, eu só preciso crer. E crer é o mesmo que obedecer. Não faça sexo antes do casamento. Aí vai assistir lá o Caio Fábio, aqui eu posso falar, pode fazer entender o profeta, mas ele obedecer o que Deus disse através do profeta. Segundo Crônicas 20 diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Versículo 6: e sucedeu de cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Veja, no versículo anterior está dizendo: cada filho, um filho trazia uma vasilha, e aquela vasilha era cheia, ele levava para um lugar específico, e o outro trazia uma outra vasilha vazia, porque o azeite estava jorrando de forma contínua. O texto está dizendo que eles saíram esbarrando em vasos, que quando acabou, fala: peraí mãe, deixa eu ver se tem mais alguma aqui, peraí, deixa eu procurar aqui, deixa eu ir no canto da casa, que eu coloquei uma lá na varanda, tem outra, não, acabou, mas não tem mais. Eles sabiam exatamente o que tinha e o que não tinha. Diga assim: eu posso me organizar para receber o milagre de Deus. À medida que as vasilhas se enchiam,
Um filho ia colocando num lugar à parte e outro ia trazendo uma nova vasilha vazia. Ela se organizou para receber o milagre, conforme o profeta ordenou. Ela separou um espaço para as vasilhas vazias, separou outro espaço para as vasilhas cheias. Tira esse móvel daí, leva esse para, limpa isso aqui, vê a quantidade que está aqui, peraí, essa quantidade aqui, esse espaço que eu preciso. Muito bem, você vai trazer as vazias, você determinou quais seriam as funções, ela montou uma linha de produção, organização. Quando terminou o trabalho, ninguém estava tropeçando em vasos cheios e nenhum vaso vazio estava perdido. Havia um controle da situação. Tem gente que não experimenta o milagre, não é porque lhe falta fé, não, ele tem fé. Não é porque ele não tem um pastor, uma igreja ele tem um pastor, tem um nome de Deus. Não é porque ele seja infiel nas ofertas, não, ele é fiel nas ofertas, não. Ele não experimenta o milagre de Deus por causa da desorganização. É tanto cartão de crédito, é tanta conta bancária, é tanto rolo que ele vive embaraçado, ele vive enrolado. Ele não consegue se organizar. Se um anjo descer do céu e falar assim: quanto você deve? Fala aí, o Jeová me mandou. Mas quando o azeite acaba de jorrar, a metade está pelo chão, a pessoa continua nas dívidas, não juntou nada, né? Tudo está derramado ali de qualquer jeito, nada se organizou. É um problema sério. Deus não pode fazer nada por uma pessoa desorganizada, porque o que Deus dá com uma mão, ela joga fora com a outra. Será que é Deus que não tem mandado azeite sobre a sua vida? Ou será que você que não tem conseguido ordenar as vasilhas certinho? Deus não fará isso, é você que tem que fazer isso. Além da fé, eu preciso ter atitude, mas além da atitude, eu preciso ter sabedoria. A fé sem atitude, ela é morta. Mas a fé sem sabedoria é fanatismo, é loucura, é potência sem controle, não serve para nada. Tem gente cheia de fé por aí que destrói família, destrói ministério, perde tudo, porque acha que tudo Deus tem que falar, tem que levar na fé. Existem coisas que você tem que decidir com inteligência, porque Deus já te deu inteligência. Veja como Deus é lógico e organizado. Acabaram-se os vasos, acabou o azeite, sem desperdício. Aleluia! Deus é organizado. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem. Fez saber o quê? O milagre. Diga assim: eu posso reconhecer a autoridade de Deus sobre a minha vida. Ela veio, voltou ao local do milagre e trouxe ao conhecimento do homem de Deus aquilo que Deus tinha feito. Quando ela faz isso, ela demonstra duas coisas. Primeiro, ela demonstra reconhecimento. Eu reconheço que Deus usou o Senhor. Eu reconheço que Deus usou o Senhor. O Senhor foi um canal para a minha vida. Segunda coisa, eu sou grato. Tem gente que quando está na prova, ele é humilde. Gabinete, pede oração, passa na prova, fecha o contrato, fica bem, pronto. Não foi Deus que fez, não, foi a capacidade, foi o padrinho, foi um amigo. Não volta para agradecer, some da igreja. Ela voltou. Eu aprendo com ela que eu preciso ser agradecido por aquilo que é ministrado sobre a minha vida. Colossenses 3,15 diz: sede agradecidos. Pessoas agradecidas experimentam sempre novos milagres. Assim como pessoas ingratas fecham portas para novos milagres. Isso é um princípio. Porque decidem coisas importantes na vida sem ouvir Deus. A pessoa quando está na prova, ela fica humilde. Profeta, o que é que eu tenho que fazer? Me diz o que eu tenho que fazer. Vai lá, faz assim, faz assado, faz desse jeito, Deus vai te prosperar. Aí chega lá, Deus prospera. Aí sabe o que ela faz? Pronto, agora decide minha vida. Vou abrir um negócio? O que é que eu vou abrir, Deus? Não sei não. Vou perguntar ao pastor não. Vou mesmo ler a Bíblia. Eu mesmo. Abre salão. Vou abrir o salão. Pronto. Ela foi procurar o pastor de novo. Qual é a orientação? Muitas coisas poderiam ser livradas da sua vida se você recebesse uma palavra de bênção.
vai para essa prova. Deus é contigo. Faz assim. Não entra nessa não. Não entra nessa sociedade não. Cuidado com essa aliança. Não é tempo de Deus. Você orou, essa é a direção de Deus? Sabe? Porque tem gente que se acostumou, só leva abacaxi para pastor, morango não. Não leva uma manga, uma manguinha docinha, mesmo na bênção. Pastor, eu vou fechar um negócio, ora por mim. Pastor, eu estou pensando em abrir esse negócio, o que é que o senhor acha, pastor? Filho, vou orar com você. Sente paz no coração, vai, Deus é contigo. Não vai não, cuidado, essa é a área. Se orou, tá, pastor, é assim. Peça conselhos, peça oração. Ela não procurou o profeta só na crise, ela procurou o profeta no momento do milagre também. Ela demonstrou reconhecimento e gratidão. Sétimo e último ponto. Oitavo, né? Mas o sétimo versículo ainda. Disse ele: vai, o profeta deu uma palavra. Vende o azeite e paga a tua dívida, tu e os teus filhos vivei do resto. Diga assim: eu posso fazer a minha parte para que o milagre produza seus efeitos. Deus dá o azeite, mas transformar o azeite em recurso é um papel nosso. Mesmo com os vasos cheios, ela continuava pobre e com fome. O milagre estava diante dela, mas ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que trabalhar. Deus não deu recurso, Deus deu um meio para ela pagar as dívidas. Deus deu um meio para ela sobreviver. Eu estou com azeite aqui, mas o que é que eu faço? Minha irmã, vai lá, minha irmã. Você tem que ser empreendedora. Deus te deu um talento, Deus te deu a visão, já é um milagre. Deus já fez algo por você. Mas a gente fala: meu Deus, não, eu quero pão. Acerte a vida. Deus não manda hoje pagar a sua dívida, não é você. Acerte, livre seus filhos disso e depois viva do resto. Não, o resto ninguém quer, mas o resto daquilo que Deus dá é bênção. Tem milagre que precisa do meu trabalho para produzir efeitos, né? Sou eu que tenho que pegar as vasilhas, sou eu que tenho que organizar a minha vida para o milagre, sou eu que tenho que vender o azeite, sou eu que tenho que procurar o credor e pagar. Sou eu. Não foi Eliseu que fez isso, não foi o pastor que deu dinheiro, não foi o pastor que resolveu o problema. O pastor liberou uma palavra, Deus fez o milagre, mas ela que teve que fazer sua parte. Ela teve que se organizar, ela teve que buscar os seus relacionamentos, ela teve que, vender o azeite, ela teve que transformar o milagre em recurso. Concluindo, essa passagem me mostra duas grandes verdades sobre milagres e sobre o Deus de milagres. Primeira verdade: todo milagre começa com um problema muito difícil. Problema fácil não precisa de milagre. Só problema difícil que demanda milagre. Pastor, eu estou com uma dor de dente aqui. São para coisas que você não pode resolver, para aquilo que você não tem a solução. Problemas de pequena monta não demandam milagres. O palco do milagre será sempre um problema insolúvel. E quanto maior for o teu problema, maior será o teu milagre. Porque é o princípio. Se aquela mulher não tivesse ficado viúva, se aquela mulher não tivesse vivido o pior momento da sua vida, o extremo do empobrecimento, se ela não tivesse a perspectiva de perder o filho, algo tão difícil, ela não experimentaria um milagre tão grande. Talvez você chegou aqui vivendo o pior momento de sua vida. Pastor, é o momento mais difícil da minha vida. Então eu quero declarar isso aqui na autoridade e no poder do nome de Jesus. Você está prestes para receber, porque eu creio que se Deus colocou essa palavra no meu coração, Ele está falando com alguém. Você está prestes a receber, a viver, a experimentar o maior milagre de sua vida. Qual é a área que você... Pastor, este é um problema que está além das minhas forças. Esta é uma dificuldade que eu enfrento, que não tem força humana, que não tem poder humano. Eu vou perder essa guerra. Eu vou perder os meus filhos. Eu vou perder minha família. Perder os filhos significava perder toda a perspectiva futura. Se ela perde os filhos, qualquer esperança estava sendo anulada. Pastor, a minha esperança está acabando.
Ei, é o momento de Deus agir. É o momento de Deus entrar nesse negócio. Você pode dizer amém? Eu profetizo que este problema é apenas um cenário que Deus preparou para realizar o maior milagre de tua vida. Segunda coisa que eu aprendo com isso aqui, eu quero que você fique de pé nesse momento. Ela precisava apenas de um alimento. Ela precisava apenas de pagar uma dívida. Deus deu a ela recursos para ela pagar as suas dívidas e para ela viver daquilo que restou. O milagre de Deus vai ultrapassar as tuas necessidades. Paulo diz que Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Qual o tamanho da tua crise? Qual o tamanho da tua luta? Qual o tamanho do milagre que você precisa? Qual o tamanho da bênção que você precisa? Deus, Ele pode fazer mais do que você está pensando. Aleluia. Ele pode fazer mais do que você precisa. Ele pode fazer mais do que a tua carência. Ele pode suprir em glória, como diz Paulo. Em glória, ou seja, com excelência. Olha, paga a tua dívida e você vai vir tanto azeite, a bênção será tão grande que você vai poder viver do resto. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Virá algo de Deus sobre a tua vida, que você vai sair dessa loucura, dessa ansiedade, de toda semana ter que viver do suor, ter que viver de uma dependência de alguém.